Olá, seja bem-vinda, seja bem-vindo. Eu sou o Renato Vilela e esse é o Boicast, programa que fala da pecuária de um jeito que você nunca ouviu. Esse episódio tem o patrocínio de Exatect. Exatect é indicado para o controle de carrapatos, vermes, benes e bicheiras, proporcionar mais bem-estar e saúde para os animais e, consequentemente, aumento da produtividade do rebanho. Exatect é da Elanco. E no programa de hoje, a gente vai falar de uma atividade que é de extrema importância dentro de uma fazenda, que é o trabalho de um consultor. Afinal de contas, quem é esse profissional? O que ele faz? O que ele entrega para a fazenda? E para falar sobre tudo isso, eu recebo nos estúdios de DBO, Rodrigo Paniago, da Boviplan Consultoria. Rodrigo, muito bem-vindo por ter aceitado o convite e estar aqui conosco para a gente bater esse papo aqui. Não, estou muito feliz com o convite, estou muito feliz de estar aqui com você, poder interagir com você novamente e falar daquilo que eu mais gosto, né? Matérias e matérias fizemos junto, né, Rodrigo? Rodrigo, me fala uma coisa, assim, eu tive já, né, pelo trabalho na revista, a oportunidade de viajar para vários lugares no Brasil, assim, e sempre, muitas vezes, com consultores, né, agrônomos, zootecnistas, veterinários, e eu sempre tive um pouco a sensação de que é um pouco a linha de frente da profissão, né, porque é quem está ali na fazenda, resolvendo os problemas, né. Como é que é esse trabalho desse consultor, assim, dentro de uma fazenda? Renato, o produtor rural ele recebe assistência técnica, né? Ele recebe informações técnicas, conhecimento técnico de diferentes formas, né? Tem o trabalho de extensão, que hoje no Brasil está muito sucateado, É muito né? sucateado, Infelizmente, né, Rodrigo? profissionais de excelente qualidade aí não têm o devido apoio para poder fazer mais pelos pequenos As casas de produtores. agricultura no estado de São Paulo, né? As empresas totalmente, de extensão, né? Tem cara sim, muito bom espalhado pelo Brasil aí que está sem. E o governo não tem recurso, a empresa não tem recurso para deixar esses caras rodar e tudo mais. Tem muita gente do setor de insumos que então, assim, há uma revolução muito forte no setor de insumos entre as empresas, as lojas agropecuárias, as distribuidoras, as próprias indústrias, contratam profissionais, né, técnicos agrícolas, técnicos de zootecnia, agrônomo, veterinário, tecnista, e esse pessoal também está levando conhecimento para dentro da fazenda. Então, essa é a forma padrão com que o produtor tem acesso, vamos dizer assim, recebe, né? O produtor vai até dia de campo, vai para eventos e ele vai buscar conhecimento. O dia de campo é o principal, assim, né? Qualquer pesquisa de marketing que alguém faça, descobre que dia de campo é aquilo que ele mais... Televisão, rádio, revistas, e dia de campo é uma coisa que chama muita atenção. Então mas esse ele vai. A assistência técnica, a extensão das empresas, seja pública, seja das indústrias e lojas, vai até ele, né? E o consultor, ele não vai até o produtor necessariamente. Na verdade, é o consultor que vai atrás do consultor. Então, o consultor não é aquele cara que sai batendo porteira, como se diz no jargão do mercado, né? Ele é acionado, ele é provocado, né? Então, aquele produtor rural que ele percebe que ele está num nível, agora eu preciso de alguma coisa, alguma orientação, um entendimento um pouco mais sistêmico, basicamente isso, né? Do que fazer. Ou às vezes não, às vezes acho que poxa, como é que eu posso manejar espaço? Como é que eu posso formar espaço? Aí ele busca um consultor. E aí a maioria esmagadora, com raríssimas exceções, o consultor ele é alguém da área privada, né? Uma empresa como a Boviplan, como a minha e tantas outras que tem pelo Brasil, né? Perfeito. E, Rodrigo, quando você é contratado, né, por um produtor e chega numa fazenda, qual que é o primeiro trabalho, assim? O que o consultor faz pela primeira vez, assim? Primeira vez são as pessoas, Renato. Bom, cada consultor trabalha de um jeito, né? Nós, na Boviplan, e eu sou fã desse modelo nosso, primeiro a gente faz diagnóstico das pessoas. E começa o diagnóstico no dia que o cara liga pra gente. No dia que ele liga, no dia que ele diz o que ele quer, o que ele deseja, as preocupações que ele tem, ele começa... O que ele destaca que é importante ou não, eu já estou fazendo um diagnóstico com esse cara. Você precisa fazer o perfil desse produtor. Sim, porque o sucesso do negócio depende do profissional que vai tocar, ou do produtor, do gestor que seja da fazenda. Renato, eu posso te apresentar uma fazenda. E aí você põe lá quatro fazendas exatamente idênticas. Você põe 4 pessoas diferentes. 4 resultados econômicos diferentes. Aversão a risco, conhecimento técnico, tempo de dedicação, habilidade gerencial, habilidade de dar com as pessoas, com os seus funcionários, com quem vai trazer informação para você, ou quem vai te fornecer os insumos. Isso tudo impacta no resultado final. O grande segredo das fazendas de sucesso são as pessoas que tocam. Não é se a terra é boa, não é se a terra se chove bem, não é se ela está livre de plantas invasoras, ou se a genética é maravilhosa. Tudo isso é construído por quem estava antes.
ou por quem chegou, que ele fez. Ele construiu a genética, ele construiu os pastos limpos, não é a fazenda em si. Então, os técnicos costumam, a gente é formado para, né, identificar planta invasora, identificar manejo de pastagem, coisa que está errada, instalação. É muito o olhar e identificar assim, a parte de infraestrutura, das plantas, a parte vegetal, a parte animal, a qualidade do rebanho, como é que os funcionários trabalham, como eles agem. Mas nós olhamos primeiro, o que é mais importante é quem vai tocar o negócio. Porque se eu chegar numa fazenda e falar assim, olha, essa fazenda aqui, cara, aqui não chove bem, mas a terra é fértil, tem um rio excelente. Um trabalho de irrigação aqui seria fabuloso. Esse cara não tem uma habilidade para lidar com financiamento, para ele botar o pivô, ele não tem recurso para fazer isso. Então, esquece pivô, não vai dar certo, eu vou enterrar o dinheiro do cara. Então, eu preciso saber se ele é capaz de ir além, ou melhor dizendo, até onde esse cara pode ir. Aí eu tento, até onde ele pode ir, o que ele quer fazer também, porque às vezes ele se subestima demais, né? Eu conheço muitos produtores que falam, cara, você subestima demais. Você pode ir muito além disso. Tenha paciência, tenha calma, tenha coragem, né? E você é capaz. Para dar os primeiros passos, né? Ou até um passo um pouco mais. Tem muita gente que já tá bem adiantado e procura a gente. Fala, olha, eu já cresci e tal, agora eu tô tendo dificuldade de crescer mais. Como é que eu faço? Né? E aí o que a gente faz é olhar de forma sistêmica o negócio da pessoa, mas um dos fatores principais é quem vai tocar o negócio. É você, a sua família, é um filho seu, é o gerente. Eu pergunto, quanto tempo você tem para dedicar para sua fazenda? Quanto tempo você dedica? Eu procuro, não, às vezes não de forma direta, mas qual a sua formação? Eu tento entender o que ele entende de nutrição, o que ele entende de pastagem, o que ele entende de gestão. Né? Comprar mal, comprou bem. Você pode produzir o melhor do mundo. Você comprou mal, vendeu bem, perdeu muito dinheiro. E às vezes o segredo de algumas fazendas está no comprar e vender e não está na produção. Ele já é bom na produção, entendeu? Ou então é o contrário. E eu preciso identificar isso. Se eu sou um consultor, eu não identifico onde é que estão as vantagens daquela oportunidade, olhando a fazenda e a pessoa, e quais são os pontos fracos dela, eu posso errar e sugerir um sistema, um modelo, ou até uma tecnologia, de algo mais simples, em que não vai dar certo. Né? E aí a culpa não é de ninguém, a culpa é de quem você... A culpa é minha, eu que não entendi que ele não era capaz de fazer aquilo, né? Então eu começo pela pessoa. E eu te garanto que quando a gente faz isso, a gente acerta demais. Fantástico. Rodrigo, e eu imagino assim que quando os produtores contratam, né, um consultor, a gente fala, né, tem essa palavra das dores, né, assim, das necessidades. De modo geral, na pecuária, o que você vê assim que é mais recorrente assim de necessidade quando alguém chama assim uma consultoria? As dores são quase as mesmas. As três primeiras sempre se repetem praticamente, né? Mas muitas vezes as maiores dores ele não identificou. Ele tem uma dor muito grande, realmente não é uma bobagem, é uma dor mesmo. Mas não é ela que está trabalhando no negócio dele, né? Ele fala assim, cara, eu tenho um gado muito ruim, não sei o quê e tal. Eu falei, cara, não é o gado, a tua pastagem aqui não vai deixar... Qualquer gado que você botar aqui não vai bem nessa pastagem. Todo um exemplo bem simples, né? Sim, sim. Mas assim, uma das dores que eles reclamam, você está aprendendo o que é recorrente, o que é comum, né? Mão de obra, cara, isso é uma coisa que reclama demais. E aí eu falo algumas coisas, Bom, Renato, quando uma pessoa contrata um consultor, eu falei, o consultor não vai estar fazendo, ele que vai ter consultor, né? Quando ele contrata um consultor, ele quer ouvir o que o consultor pensa, o que ele acha, o que ele acredita, né? Então eu falo assim, olha, você me contratou para dizer o que eu penso, não para eu puxar o teu saco, né? Para você ouvir. Para ouvir aquilo que você, às vezes você não quer ouvir, né? Às vezes você não quer ouvir o que eu te falar, né? Eu falo, cara, quem contrata a mão de obra é você. Se a tua mão de obra é ruim, é você que fez errado. Não põe a culpa na tua mão de obra. É você que está com dó de mandar aquele cara embora, ou você que não capacita aquele cara. Aquele cara precisa de capacitação, você não investe nele. Ele tem um puta potencial e você simplesmente relega ele a segundo plano, ele entrega aquilo que é segundo plano. Né? Você não... Quando eu falo em plano de carreira, eu falei, cara, você já perguntou se aquele cara quer ser capataz, se aquele cara quer ser tratorista? Às vezes tem um vaqueiro que quer ser tratorista e ele não está satisfeito naquela colocação. Se você não interage, não conversa, não vê quais são as expectativas também da pessoa que está trabalhando com você também está desperdiçando talento. E aí tem muito talento em fazenda que é desperdiçado. O cara perde porque não enxerga o talento. Acho que um ponto, perdão, Rodrigo, mas um ponto interessante que você está dizendo, né? Eu entrevistei aqui o Ricardo Arantes, que ele é especialista em gestão de pessoas, ele disse uma coisa assim muito parecida com o que você está dizendo. Essa questão de você ouvir o seu funcionário, ouvir a equipe, né? De repente ele tem uma aspiração que você não está conseguindo identificar. Ele precisa poder dizer. Ele disse assim para nós aqui, para mim, olha, nem sempre você vai atender, mas você precisa ouvir para saber o que ele de repente está querendo, né? O que você disse, de repente você tem um capataz que quer fazer uma outra atividade, enfim, você tem que dar essa abertura para poder identificar quais são essas potencialidades, né? A pessoa já está ali. Você não sabe, se você não souber o que ele quer, o que ele deseja, o que ele pode te oferecer a mais,
não dá para você exigir. Às vezes o cara tá ali e olha, o cara quer ir embora. Ele quer vir na cidade. E você tá ali insistindo, acreditando que você pode contar com ele. Aí você fala, pô, você não quer ficar aqui? Para que você investir o cara? Liberta o cara, deixa ele ir, né? Traga alguém que tá louco para ir pra fazenda, que é a coisa mais rara do mundo hoje. Alguém que quer realmente se desenvolver na fazenda. Mas tem essas pessoas, né? E você não encontra essa pessoa porque às vezes você segura demais alguém numa posição, né? E eu falo assim, eu tenho uns clientes, né, que eles têm um apreço muito grande com a sua mão de obra, assim. Tem uma relação muito boa, uma relação realmente amizade, positiva, no sentido real da coisa. E ficam dó de mandar um cara embora. Aí eu falo assim, olha, esse cara, ele está atrapalhando você. Porque ele não vai entregar, ele não é capaz de fazer aquilo que você quer e você precisa de alguém nessa posição. Ele não vai ser incapaz. Você quer aumentar os controles gerenciais do seu rebanho e você depende dele para isso. Ele não é capaz, ele não vai conseguir. Tá na posição errada. Ou você muda ele de posição, você põe outra pessoa. Pô, mas esse cara tá tantos anos comigo, um cara de confiança, não sei o quê, já salvou meu filho quando tava num cavalo, sabe? E tem uma relação que eu acho ótima, positiva. Aí eu falo, cara, mas tem alguém aí que tá rodando por aí que é muito melhor que ele e que pode te trazer benefício e vai ser feliz aqui também, né? E você está impedindo esse cara ser feliz com você. Você ser feliz e outro cara feliz. Aqui está o cara feliz e você não está feliz. Tem que ser ganha-ganha para os dois. Exato. Não estou dizendo assim, tem que pegar e mandar embora. Pelo contrário, a gente quando chega na fazenda, o cara tem cliente que fala assim, não, você pode chegar aqui, você pode escolher e mandar. Não. A última coisa que eu quero fazer é mandar alguém embora. Se o cara está aqui dentro, ele tem algum valor para você. Vamos descobrir o que esse cara pode dar a mais do que ele está dando ou se ele está mal colocado. Então, eu acho que assim, se você ouvir as pessoas, você vai identificar uma série de coisas que nunca te passou pela cabeça em relação àquele cara que está muitos anos com você ali. Não é comum o produtor ouvir. Ele às vezes ele acha que ouvir é dar muita intimidade ou deixar o cara falar coisas. Às vezes ele não quer ouvir o que ele tem a dizer, uma crítica, ou vai falar mal de outro cara, mas, cara, você tem que ouvir, né? Tem que ouvir. Mas eu acho que tem uma coisa que é mais importante que ouvir, talvez. Você tem que falar para ele. O produtor não fala o que deveria falar. Vou dar um exemplo para você. Toda fazenda quer mexer com os controles de nutrição, quer saber quanto o animal consome e tal. E essa é uma dificuldade, é uma dor que é uma das dores que às vezes ele não percebe, que é uma importante. Ele fala, cara, você investe tanto aqui no seu orçamento. Ó. A gente trabalha muito com custo, sabe, Renato? A gente não faz nenhuma recomendação técnica de uma tecnologia ou de um modelo sem fazer a conta se aquilo, para aquele cara, né, que funciona. Não é uma conta pronta. Olha, R$1 nisso aqui, 2 vira 2. Sabe aquelas continhas mágicas? Faz 3 passos aqui, isso aqui que dá certo. Não é. Cada fazenda tem uma realidade. Tem uma pessoa diferente para tocar, né? E eu falo, olha, tudo bem, olha quanto você gasta com nutrição. Será que a nutrição está te dando... Você está com uma marca ótima, produto bom, mas será que você está obtendo resultado? Porque isso aí você está pondo uma grana e não está tendo resultado. Você já fez a conta? Não, vamos fazer a conta. Aí, se eu agregar esse... Bom, se você vai agregar esse produto, quanto a mais ele agrega daquilo que você já está fazendo? Essas contas. Só que assim, não adianta fazer conta nenhuma se você não controlar o consumo. No confinamento, isso é uma das coisas mais caras que tem você controlar o consumo, porque isso define desempenho. Você regula a dieta do confinamento, quantidade e qualidade. No pasto, um produto sal mineral, as pessoas têm um descuido enorme. É frequente, é recorrente o problema. E aí começa a implantar modelos de controle. Aí o cara faz um monte de controle, faz uns mais complexos, mais simples, um que o controle fica na sede, o controle fica no pasto, um é com aplicativo, tem 1000 opções. E ele controla e cobra os caras de controlar. Ele nunca dá um feedback para os caras do que aquele controle gerou de resultado de informação. Ele nunca vai fazer o cara... então é por isso que eu estou controlando, então é isso que funciona. Fica coletando dado, mas coleta sem saber... dado e não é. Então eu falei assim, é importante você falar. Você tem que compartilhar com os teus funcionários o porquê daquele controle, daquele processo. O que gera de informação aquilo. Às vezes ele não é capaz de entender, mas uma vez, duas, ele começa a se familiarizar com aquilo, ele começa a se engajar e ele começa a se preocupar com aquilo também, porque ele entende que é importante para você. Vê mais sentido, né? Só cobrar. Trabalho, eu quero a ficha. Aí ele põe a ficha, cara, eu pus aquela ficha, ele não, sabe, ele não faz nada, pus aquela ficha, nunca me contou, não sei o que virou. Então, se é importante ouvir, também é importante falar. Bom, Renato, o importante é comunicar, né? Exatamente. Rodrigo, me fala uma coisa, assim, das dificuldades que você vê, às vezes, nos produtores. Eu selecionei algumas, não sei se você concorda. Queria saber o que pega, assim, é manejar pasto, é fazer controle de custo de produção, é planejar ações de longo prazo. O produtor tem algumas dessas dificuldades? Assim? Renato, você tá craque já, hein? Faltou um tempo aqui trabalhando. Acertou todos, não precisa responder mais nada.
Cara, a pecuária brasileira é a base pasto, né? Então, o pasto é o nosso maior insumo, é o nosso maior patrimônio da pecuária brasileira. A pessoa fala, o Nelore, o nosso maior patrimônio é a pastagem. Ainda bem que nós temos o Nelore, mas o nosso maior patrimônio é a pastagem. E ela é muito mal cuidada. Ela é muito maltratada. As pessoas se preocupam demais com o desempenho. Tem gente que fala assim, não, GMD, ganho média é a regra base para todo negócio. Cara, GMD só acontece, tem pastagem. Tem coisas antes de você chegar no GMD. Né? Lógico que ele é um excelente indicador, mas qual é o seu indicador de capacidade de suporte, a durabilidade da pastagem, quanto você está gastando aquele pasto, quando ele passa, quando você paga, quando você gasta aquele pasto para te gerar aquele GMD, ele vai continuar te gerando GMD assim, se você manter esse manejo? Né? Hoje foi ótimo, e amanhã, o ano que vem? Tá dando prazo de validade a tua passagem, como é que é? Né? Você vai sempre baixar a lotação para sempre ter um bom GMD? Então eu falo, as análises têm que ser sempre sistêmicas. A análise compartimentada é a maior furada. Aquele cara vai se contar o confinamento não dá dinheiro. Tá, mas você fez essa conta. Ele está em algum sistema. O fato de ele não dar dinheiro, ele está ajudando a outra área, outro setor ser mais rentável, para a rentabilidade geral ser melhor. Isso é o que importa, a rentabilidade do negócio como um todo, né? Então, assim, eu adoro indicadores, eu acho que você tem que usar o máximo possível, porque algumas pessoas não se adequam bem a alguns indicadores, não conseguem interpretar, outros elas se dá melhor, né? Mas tem que ter vários e olhar de forma sistêmica. E a pastagem, só para não escorregar na conversa aqui, falar de indicador que eu adoro, né? A pastagem é o maior desafio da pecuária brasileira. Manejar bem os pastos. Eu estou falando isso de forma sistêmica novamente. Tem a ver com o país, sustentabilidade, ocupação do territorial, produtividade e eficiência econômica. Tem tudo a ver. Tem tudo a ver com o desenvolvimento sustentável do nosso país ou da nossa agropecuária. A pastagem. É a pastagem sendo bem manejada, porque o nosso rebanho se mantém, a pastagem está reduzindo, porque eu estou cedendo área para novos investimentos em lavouras. Vai ter laranja em Cidrolândia agora. Por quê? Estão cedendo área de pastagem para ter laranja. Mas o gado não vai diminuir. Então, por quê? Alguém está melhorando o manejo da pastagem. Então, há um impacto no país, se você manejar bem a pastagem. E a pastagem é a forma melhor de você produzir uma arroba barata. Então, eu consigo uma margem melhor. Se eu tenho boas margens, eu vou ter uma rentabilidade, uma lucratividade maior. E a pastagem é a maior oportunidade e ela é a mais maltratada. Você fala assim, quem é maltratado aqui? A pastagem apanha mais que qualquer um, que ela sempre é relegada a segundo plano, terceiro plano às vezes. E a pesquisa, né, Rodrigo, ela já mostrou, ali de acordo com as diferentes espécies, qual é a altura de entrada, qual é a altura de saída. Quer dizer, essa informação está disponível, né? Renato, eu acho que o primeiro livro que saiu sobre manejo racional da pastagem, que já é um excelente caminho, acho que foi em 1950. Não é igual agora que você escreve e sai ali no computador. Então o cara deve ter demorado mais uns 5 anos para escrever, para diagramar, conseguir alguma editora para publicar. Então olha quanto tempo já existe um jeito melhor de manejar a pastagem. Não é o único. Um jeito melhor de manejar a pastagem, as pessoas não usam. É comum, a gente faz muito curso na empresa para grupos fechados de pessoas. Aquele curso mais intensivão, onde a gente descarrega como fazer, não é só o que fazer, né? E quando tem pouca gente, a gente consegue dar um atendimento mais personalizado, responder melhor as perguntas. A pessoa tem tempo de perguntar, não tem um monte de gente na fila, vamos dizer assim, né? E eu falo, cara, eu estou te ensinando coisas pro cara que já existia antes de eu entrar na faculdade. Nós estamos tão atrasados no consumo da tecnologia na pecuária. Nós já temos tecnologia de ponta hoje, manejos intensivos de pastagem, mas o pessoal não está nem fazendo nem o básico. Né? Há uma discussão muito grande, vamos manejar pasto por data, vamos manejar pasto. Tem gente que fala assim, não, manejar por data é um crime. Cara, o cara não sabe nem manejar um pasto. Calma, vamos dar um... Tem gente que tem... Todo mundo tem seu tempo, sabe? E tem cara que você pode... Já chega entrando dentro do avião. Tem cara que você tem uma bicicleta primeiro, senão não vai dar certo. Por isso que eu falei, o sucesso do negócio está em você interpretar bem quem é que vai tocar o negócio, para você dar a ferramenta, a tecnologia para ele fazer. E aí, quando você falou passagem, você acertou. Aí depois você falou em custo de produção. Não foi isso? Você falou custo de produção e planejamento. Exato. Ninguém sabe fazer custo de produção. Não calcula, não faz essas contas. O ninguém, eu estou sendo assim muito rigoroso. Eu quero chamar atenção para isso mesmo. Eu quero ser chato em falar isso. Eu quero provocar. Falar ninguém é um número absoluto, né? Muito forte, né? Mas, cara, você chega uma pessoa assim, de cada 10 pecuários que você pergunta, você faz o curso de produção da sua fazenda? Às vezes, no máximo 2 levanta a mão e fala, eu faço. Aí, se você pegar as contas, pegar a planilha do cara e abrir, metade não faz certo. Então, é muito pouca gente que faz, se dedica a fazer, para fazer, que é complicado. Eu vou explicar por quê. E quem faz certo.
quem faz certo é porque tem algum conhecimento a mais. E geralmente aquele cara que não é, vamos dizer assim, veio de gerações puro sangue pecuária, é aquele que sabe fazer, porque ele aprendeu a fazer essa conta de outra forma. E aí, como ele gosta da pecuária, ele entrou na pecuária, ele traz aquilo para dentro da pecuária. Não é uma coisa que vem da pecuária que passa de geração em geração. A margem era tão grande no passado que qualquer coisa que você fizesse dava dinheiro. O confinamento da década de 80 era 1,1 kg, 1,2 kg, os caras, show de bola. Hoje vai fazer um confinamento com 1,2 kg de ganho de peso. Cara, é certeza que vai dar confusão, né? Quer dizer, você não precisava ter um controle tão rígido assim. A margem era boa. Hoje, o cara que era, não vou usar termos mais pesados, o cara que era mais ou menos, ganhava muito dinheiro já. Porque a margem era boa. Só que isso vem reduzindo. Qualquer negócio vem reduzindo a margem. Na pecuária, na agropecuária. E eu falei que eu ia te falar por que o cara tem dificuldade, né? Por que ele não consegue fazer custo? Você tem que lembrar que o produtor rural nato, aquele que está na fazenda, está na operação, ele não tem tempo para fazer conta. Nós fazemos alguns trabalhos de extensão rural com pequenos produtores. Teve uma época que a gente fez um projeto no Mato Grosso e eram 300 fazendas, assim, era um grupo grande de consultores, a minha empresa Boiplan e outras da PPS, que é a Associação dos Profissionais de Pecuária Sustentável, né, uma associação nacional de consultorias focadas em desenvolver pecuária sustentável no Brasil. A gente foi contratado pela PPS para fazer um projeto grande, 300 fazendas pequenas. Então a gente visitava 10, 15, sei lá, 15 exagero, mas de 10 a 8 por semana a gente visitava. E aí a gente ensinava com as pessoas, ninguém fazia conta. Ninguém. Aí a gente fala, pô, mas tá tudo bem, o cara não tem tem uma secretária como uma fazenda média, grande tem, não tem uma equipe. Poxa, mas ele pode fazer de noite. Ele pode fazer. Eu falei, cara, o cara passa o dia inteiro ralando, chega de noite, ele não tem cabeça pra mais nada, cara. Mal assiste uma novela com a esposa porque tá cansado. O que ele faz? Ele relega, não tô cansado, deixa o final de semana. Chega o final de semana, não faz. Ele não faz. O cara que está na operação, está muito focado, muito olhando para a ponta do pé, para ele não pisar no buraco, ele não consegue olhar para o horizonte para, de vez em quando, falar, opa, estou indo para o lado errado. Né? Então, é muito difícil, na maioria esmagadora das fazendas, onde são médias e pequenas fazendas, onde não existe uma equipe de suporte, você conseguir tirar um custo de produção. Claro que tem gente que faz, bem feita, eu vi. E fiquei até admirado. Tem gente que faz, mas não é todo mundo que consegue. Então é muito difícil para o pecuarista ele ser mecânico, psicólogo, veterinário do rebanho, ser agrônomo, ser tratorista, ser economista e prever o tempo, entendeu? E ainda fazer, controlar é muito difícil. Então, agora, quem tem equipe, eu costumo dizer, se você tem equipe, você não tem desculpa não fazer conta. Mas ela não sabe fazer, mas você treinou ela para fazer? Você treinou ele para fazer? Eu não tenho... Mas tem um zilhão de software no mercado, tem um zilhão de planilha, tem até aquele livro preto, que é o livro caixa, que você pode botar e fazer separar sua conta pessoal da fazenda e saber quando você gasta. Se você não sabe quanto você gasta, você não sabe quanto você está perdendo. Boa. Nem quanto está ganhando. Rodrigo, como é que é ser consultor em tempos de inteligência artificial? Ajuda? Atrapalha? Não muda nada? Eu acho que ajuda muito. Ajuda bastante. Muito, eu acho que ajuda muito. Eu tenho experimentado umas coisas bem diferentes ultimamente. Então, assim... E começou com a pandemia. A pandemia foi disruptiva na nossa área, né? Eu fiquei com muito medo. Falei, cara, não posso visitar meu cliente agora. Eu não posso cobrar um cara que eu não vou atender. O que a gente faz? Obviamente, foi como todo mundo fez, partimos para online. Mas para online eu não estou vendo o capim crescer, não estou vendo, tal, é difícil. Aquelas fazendas em que a gente conhece, que a gente foi, conhece a equipe, assim, a gente tem que ter uma intimidade maior, só do jeito do cara falar com você, você sabe se ele está exagerando ou não, entendeu? Se está indo bem, se está indo mal. E você conhece, aqui é o passo tal, se a gente sabe de cabelo, o passo tal é que está o capim, a gente tem controles, tem anotações, né? E a gente consegue fazer cálculos e atender essa à distância. Então, assim, eu tenho experimentado muito alguns atendimentos à distância. Mas uma coisa perigosa nisso aí é você ficar muito tempo afastado da fazenda. Você perde um pouco a intimidade com o olho clínico daquilo que tá. Porque você começa a depender 100% de alguém que está diagnosticando para você, que está olhando para você, não é você. E às vezes o cara dá valor para a folha que está seca e não dá para a folha que está brotando, vamos dizer assim, né? Ou então ele nem vê a seca, só vê brotando e fica feliz. Fala, tá brotando tudo, mas quantas folhas secas tem ali ainda, né? Quantos por cento não vou ser aproveitado, estou perdendo pastagem? Então isso é importante. Mas você falou em inteligência artificial, né? Então, assim, nós temos um software, né? O RP Web Service, a gente controla uma série de coisas e ele ajuda demais. Porque as pessoas anotam.
Quando tem alguém na fazenda que põe informação, põe o dado, melhor dizendo, no software, e o software pode tirar uma informação para você, ele é maravilhoso, te ganha tempo. Eu passo mais tempo tomando decisão, discutindo opções, do que analisando. E uma coisa que eu acho que a gente perde muito tempo quando eu estou num cliente é quando o cliente não tem dados. Aí como é que eu vou tomar uma decisão sem dados? Aí eu tenho que ajudar, eu gasto meu tempo, que eu estou ali, ou quando eu estou no escritório, tirando a informação dos dados dele. Eu com os dados, então eu pego uma equipe, tira a informação para eu fazer uma análise. Eu podia estar ali já com a informação pronta e eu fazer análise. Eu vou fazer 15 análises, em vez de fazer 1, 2 análises. Então, assim, a gente poderia ser mais assertivo para o cliente. Aí, o cliente pode tirar melhor proveito do nosso tempo se ele chegar com informações mais prontas, mais trabalhadas. E mais que isso, ter informação, né? Porque é comum não ter. Né? E aí eu tiro meu chapéu para pecuária feita por mulheres, né? Cara, quando a gestora é mulher, é uma delícia, cara, porque as mulheres se preocupam em ter os dados. É radical, Muda a diferença. bastante, É Rodrigo. demais. Eu falei, a palavra é radical. Eu gosto de trabalhar com cliente mulher, porque elas têm dados, se preocupam em dar. O cara, ele é muito do operacional, ele é muito, tem um olhar clínico, um olhar bom para o negócio, ele vai muito no que ele entende, o que ele enxerga, o que ele interpreta. Mas ele, às vezes, não gasta tempo escrevendo, anotando, para poder comparar um dado com o outro e enxergar uma falha ou até uma oportunidade. As mulheres já se dedicam muito, são muito mais caprichosas, elas são muito mais atentas a anotar as coisas. E quando você chega e tem informação, você rende mais. Então você acaba conseguindo entregar mais, né? Eu gosto muito quando tem dado, porque o meu tempo é... Eu falo para o cara, sai mais barato para você, porque a gente gasta com inteligência, e não com um trabalho braçal para chegar no trabalho de inteligência. Perfeito. Rodrigo, me fala uma coisa, pela tua experiência, você consegue dizer assim, quando você visita um cliente, aquele produtor que você fala assim, não, aqui a consultoria vai funcionar, aqui vai dar certo. E aqueles casos que você fala, putz, aqui não vai rolar, o trabalho não vai acontecer. Você consegue assim, identificar isso nesses produtores, quando a coisa realmente tem potencial para acontecer e quando ela não tem? Essa pergunta é complicada de responder. Tem que falar umas verdades, né? Acontece de cara. Às vezes no telefone. A gente faz isso há muitos anos, né? Sim, a Boipa tem 40 anos. Eu trabalhei no consultoria, tenho 24 anos já atuando na consultoria. Às vezes no telefone, eu já sei qual é o problema. O cara começa, eu tenho isso, faz aquilo. Falei, cara, esse cara é mão de obra. É batata, chega lá, é batata. A gente faz tudo tanto, que a gente fala de olho clínico pro negócio, né? Tem um ouvido clínico, né, no caso do telefone, né? Agora é muita conferência online, né? E a gente já sabe que vai ser problema. Dá para saber. Dá para saber até que não vale a pena ir lá. Falar, esse cara aí não é, o negócio não é sério, eu vou envolver meu nome da minha empresa com uma pessoa que não é séria, não compensa nem ir lá. Né? Ou então assim, poxa, eu vou lá e o cara tá torrando grana, não vai dar certo. Né? Tem cara que não quer ouvir. Às vezes ele põe você lá para deixar considerar. Não, eu contratei um consultor. Então assim, eu tô bem, mas ele não quer ouvir você, ele quer fazer o que ele quer fazer. E às vezes não é o melhor negócio, né? O pior cliente é esse, aquele que você identifica o problema, você explica, você mostra, você prova por conta, mas ele não quer se convencer porque ele não quer, ele gosta daquilo. Eu gosto do vermelho, eu quero fazer um gado vermelho. Sei lá, tô exagerando aqui, né? Sim. Ele não te dá essa abertura, assim, para fazer não, diferente. Ele descontratou, ele dá abertura, sim, mas ele não consegue, consegue seguir, ele quer fazer. Né? Ele escuta, mas ele quer fazer o jeito dele. E às vezes vai indo mal. É 1 ano, 2 anos, foi a mesma coisa. Aí o cara fala, poxa, esse consultor não está me agregando. Eu falei, claro, o que eu falo para você fazer, você não está fazendo, né? Esse é o pior cliente, aquele que você identifica a solução, você prova por A mais B, eu digo, faz a conta, porque a gente faz muita conta antes de recomendar uma técnica. E é por isso que a gente também é muito assertivo, sabe? Não é só do falar, assim, olha, eu fiz num tal lugar e deu certo. Tem cara que se você falar isso, para ele tá ótimo. Você mostrar uma foto, olha aqui o passo do cara que eu fui lá no outro estado, pô, esse cara é bom. Né? Tem cara que só se convence se você provar por número, por A mais B, né? A mais B não, por 1 mais 1, né? Ou 2 mais 1, que funciona. Esse é o melhor cliente, porque esse aí ele vai fazer consciente, ele está entendendo o risco, quanto vai custar, e a maioria das vezes esse cara é o que mais acerta. Aquele que faz, antes de tomar decisão, ele incorporar uma tecnologia, um sistema, ele acompanhou você fazer a conta, ele fez a conta com você e ele está muito ciente do que vai acontecer. Esse é o bom cliente. Mas não, já passei situação difícil, já passei uma situação assim, deu na fazenda
e fala, cara, eu tenho que dar certo. Aí você descobre uma situação, um sistema, pá, eu vou fazer aqui, não vai dar certo, ela não vai conseguir. Aí você não quer desistir do cliente, você quer que ele dê sucesso. O melhor consultor é aquele que tem cliente de sucesso. Então você quer, se você, não é só uma questão de querer, eu dependo do sucesso do meu cliente. Existem zilhões de agrônomos no mercado, tecnistas veterinários formados nas mesmas escolas, com os mesmos conhecimentos técnicos. Qual que é a diferença de um para o outro, para você escolher como um consultor? Aquele tem crédito, porque ele fez em tal lugar e deu certo. Então eu quero aquele cara. Vira uma vitrine, vira um jogo. Não, é uma questão de aquele tem credibilidade. O outro, às vezes o outro é melhor do que eu. Tem muito cara melhor do que eu em nutrição, em manejo de pastagem, em gestão. Mas talvez ele não tenha oportunidade de ter feito não teve um cliente que acertou a mão, que fez bem, que deu certo, para aquilo ser o que você chamou de vitrine dele, né? Sim, para mostrar o trabalho dele, para dar um exemplo, para ter uma capa de DBO, né? Nós temos uma coleção de capa de DBO lá, uma felicidade muito grande nossa. Verdade, né? É verdade. E isso é muito importante, você dá essa segurança para o cara, né? Mas eu já aconteceu numa fazenda e queria que o cara desse certo. Eu falei, eu quero que dê certo, eu preciso, né? Então, casou à vontade, fome de comer. Mas não tem solução. Eu passei uma situação uma vez no estado de São Paulo, vou contar Isso que eu ia te perguntar, porque a gente gosta de história aqui. Eu ia perguntar para você assim, para você contar uma história... Esse que pode contar, esse que não pode. Você não precisa contar um santo, mas um milagre você conta. Eu queria que você contasse uma história, algo que tenha te marcado na tua carreira, de uma fazenda que você tenha conseguido, de repente, ali, que estava no vermelho, que estava com poucos reais por hectare, e que deu certo, o projeto evoluiu, conseguiu, e também como a vida não é só case de sucesso, né, Rodrigo? Eu queria que você contasse também uma coisa que, se deu certo, deu na água também, né? Se deu certo é muito mais do que der errado. Vou começar pelas erradas, são exceções. Então conte. Uma vez fui num cliente e, cara, ele estava endividado, ele não tinha rebanho, a fazenda estava vazia, ele não tinha condições de investir. E ele precisava investir, porque senão as contas não fechavam. E os pais eram já de idade, doentes, tinha um custo elevadíssimo para ele. Ele não era da área. Ele foi lá porque era o patrimônio do pai. Ele foi lá salvar a vida financeira dos pais e dar um certo conforto para os pais no fim, o que a gente pode chamar de final de vida, né? E pais muito doentes, já de idade. Essa pessoa abandonou a cidade para a profissão que não tem nada a ver com o campo, que já era uma pessoa que tinha história na profissão dela, e essa pessoa foi para a fazenda tocar o negócio dos pais, que os pais não tinham mais condições, senão ia perder tudo, né? E de um lado, tentando do outro, já tinha ido outro consultor lá, eu fui e tal. Eu falei, cara, tudo que eu tentava organizar de opção para essa pessoa sempre tinha um empecilho, e era real, não era um empecilho dela. Essa pessoa queria que desse certo, né? E aí ele virou e falou assim, cara, tá difícil. Eu falei, pô, é o seguinte, vamos arrendar. Não tem jeito. Não tem, vamos arrendar. Ó, tem uns parceiros aqui, pá. Vamos tentar fazer. E não dava certo, o preço não era bom. Tinha uma série de condições que não permitiam que ele conseguisse um bom arrendamento. E ainda assim o arrendamento não resolveria o negócio dele. A fazenda valia uma grana preta, porque estava um lugar muito bem localizado, né? Aí eu falei, cara, eu vou ter que falar para ele vender a fazenda, eu não quero fazer isso, né? Mas aí de novo, eu tenho que responder a ele, né? E não fazer o que eu quero, né? Eu falo que o maior erro do consultor é ele fazer um projeto do sonho dele na fazenda do outro cara, porque o outro cara vai tocar, não é você. Vai dar errado, dele. Ele não vai dar certo, né? Aí eu vi essa pessoa e falei, olha, é o seguinte, você tem montado num patrimônio que você não está tirando nada, você está precisando de grana para sustentar a vida dos seus pais, você tem pouco tempo de vida e você acabou de me dizer que teu sonho não é ficar com a fazenda. Se queimar a fazenda para teu pai ter um resto de vida decente, para você tá tudo bem? Eu não preciso dessa herança. Esse cara falou para mim, não preciso. Eu consigo tocar. Falei, cara, vende a fazenda, muda teus pais lá para perto do hospital, que você está gastando uma grana para ir do interior lá para a capital, põe num lugar bacana, confortável, com 17 enfermeiras para cuidar, porque o custo era elevado dos pais. Você vai estar perto deles para dar assistência, você vai poder tirar esse fardo das suas costas, fazer aquilo, você vai ser mais feliz, você vai se livrar desse fardo, né? E você acabou de me dizer, os seus pais não fazem tanta questão de ficar aqui, eles estão preocupados com você porque você insiste em tocar, né? Vende a fazenda, aplica esse dinheiro e quantos anos você está dizendo que eles vão viver? Então, esse dinheiro não vai, nem você querendo, não vai acabar às vezes. Então, você livra desse fardo, né?
Aí essa pessoa olhou pra mim assim, falei, nossa, agora vai me xingar, né, cara? Chegou aqui pra ajudar ele a ganhar dinheiro a fazer, eu tô mandando ele vender a fazenda, tipo, sai que não vai dar certo. Eu nunca tinha feito isso, né? Eu falei, arrependi na hora, falei, cara, não pode ter falado isso. Ele olhou assim, cara, eu já sabia, não precisava alguém me dizer isso, sabia? Você não, o fardo já saiu das minhas costas agora que você falou. Eu já sabia disso, mas eu não tinha coragem de tomar a decisão. E você me ajudou a tomar a decisão. Agora eu vou fazer isso. Porque Rodrigo, eu sei como fazer, eu já tinha planejado, eu não tinha coragem. Pô, ajudei o cara, entendeu? Rodrigo, eu comecei a te perguntar um caso que deu errado. E eu acho que deu muito certo. Porque a saída de repente não, deu errado, que eu dizer foi assim, essa, né? O trabalho da consultoria em fazer a fazenda produzir não deu certo. Eu não tinha solução, eu não consegui encontrar. Talvez até existisse, Renato, e eu não consegui enxergar. Talvez eu tenha pisado na cobra e não vi. Né? Eu não fui capaz de achar uma solução para ele, para o que ele me pediu fazer. Mas no final, vamos dizer assim, deu certo. Deu certo, exatamente. Deu certo. Exatamente. Mas teve um caso uma vez também que eu fui num cara, e esse cara, fazenda, assim, ele não morava na fazenda, mas ele depende da fazenda e é de família de tradição de fazenda. Ao contrário desse que era da cidade, ele tem uma tradição muito grande de fazenda. Ele era fazendeiro mesmo, ele entendia de gado, entendia de pasto. Ele era um bom produtor. Ele queria intensificar. Aí eu ia lá, intensificar, pá. Então a gente estava montando confinamento, estava desenvolvendo a parte de silagem para ele, manejo de pastagem intensiva, um projeto muito legal, bacana mesmo, e ele dava conta de fazer. Falei, cara, aqui vai ser legal, vai ser uma vitrine bacana, tal, pô, que bom, né? E ele, pá, tá. Falei, não, vamos com calma, porque você manja, mas a tua equipe nunca fez isso, calma, vamos um passo cada vez para não dar um passo para trás, né? Aí tal, aí eu voltava e não tinha feito nada. Discutia, fazia 1000 contas, eu voltava e não tinha feito nada. Isso foi assim meses, né? E eu falei assim, cara, não tô entendendo. Aí eu falei assim, cara, o que tá acontecendo? Você quer fazer, eu tô te segurando para não fazer mais, mas nem o mínimo você tá fazendo. Eu não sei, acho que não vai dar certo, não sei o quê. Ele não conseguia, ele queria demais, mas ele não tinha coragem de fazer. Eu falei, não, tal. Aí eu fazia a conta de novo com ele, mostrava. Eu mostrava o cenário horroroso. No horroroso a conta fecha e não tem como você fazer horroroso. Você é muito melhor do que isso. O horroroso dá dinheiro. Tá melhor, que vai dar mais que você tá dando no modelo anterior. E é horroroso esse cenário. Você concorda? Concordo. Vou fazer. Aí eu voltar, nada. Eu passei alguns meses assim. Aí o cara falou, não é possível, não é possível. Aí eu tive outra conversa com ele e o problema era, ele não ia fazer. Ele não queria fazer, ele não tinha coragem de fazer, ele não ia conseguir fazer. Ele queria, mas não conseguia. Eu falei, cara, o que eu posso fazer? Abortar a missão. Aí foi a primeira vez na minha vida eu abortei a missão. Eu falei, cara, o que tá errado é você me chamar para trabalhar para você. Você está pagando e você não está tirando proveito do que você está pagando. Não está certo. Não, Rodrigo. Eu falei, não, cara, a vez passada eu só não falei pra você que eu quero abandonar o barco, né? Agora eu tô falando. Mas toda vez que eu vou embora, você fala, não, vou fazer. Se você tá falando de novo, não vai ter resultado diferente fazendo sempre a mesma coisa. Eu falei, talvez não seja eu o consultor que vai te convencer ou aquele que vai te dar segurança. Talvez você encontre um cara que vai te dar. Ou te ver como uma opção melhor. Né? O que eu enxergo, as contas que eu estou fazendo contra você, o que você me deu mais rentável, dentro de uma faixa de investimento, tudo você quer fazer. Eu estou propondo um negócio que você pode fazer, que você quer fazer, e está dentro de todas as premissas básicas que a gente conversou antes. Mas você não está fazendo. Que adianta eu vir aqui para fazer isso? Não adianta eu vir aqui. Aí eu abortei a missão. Cara, eu fui embora triste esse dia. Eu falei, pô, não consegui, né? Mas também é uma saída, né? Você poder identificar que ali também não tá conseguindo. Felizmente, esses casos são os... Então, conta agora... a minoria. Conta agora um caso assim que você se lembre. Vou te contar no começo da minha carreira. Vou te contar um começo da minha carreira que foi muito legal. Eu gostei demais. Que foi muito desafiador. Eu fui atender um cliente no Pará. E eu acho que foi a segunda vez, ou foi a primeira vez que eu fui atender esse cliente no Pará. E aí tinha muito problema de morte, síndrome da morte da braquiária nessa região. Muito problema de síndrome da braquiária. Eu falei, cara, só confusão, recurso escasso, não tinha cerca. Só perrengue. Só perrengue, assim. Não, o gado excelente, equipe ótima, eles eram ótimos, né, os proprietários. Assim, perrengue era, a infraestrutura estava ruim. Sim. Muito tempo, ele tinha outro negócio, acho que talvez, aí eu tô chutando, tá? Talvez ele tirou o recurso para investir em outro negócio e a fazenda ficou descalçada e não pôde mantê-la, né? Muito tempo invasora e tal. Falei, olha, só tem um jeito. Nós não podemos investir em calcário, não podemos investir para melhorar a passagem. Vai morrer mais capim se a gente não der uma folga para esse capim. Vamos rotacionar. Mas que jeito se eu não tenho um cerco? Calma.
Vamos gastar. Não tem cerca não tem como a gente construir mais cerca. Tem muita cerca precisando de manutenção, não vamos gastar com cerca nova. Vou arrumar as antigas. Falei, que jeito? Vamos ter que juntar lote. Lotes grandes, né? Quando isso é uma coisa super delicada. Eu trabalhei uma vez com um lote de 4.000 cabeças. Nossa. Então, assim, essa foi o meu limite, né? Não é que eu estou recomendando. Foi a necessidade que fez isso aí. E a necessidade fez que a gente trabalhasse com lotes maiores de cria, inclusive. Então, nós pegamos todo o rebanho de cria e fizemos rotação. Eu fiz vários rotacionados com pastos tamanhos diferentes, capim diferente. Cara, aquilo era uma coxa de retalho. Eu tinha que fazer muita conta para dar um jeito de acertar a mão lá. E para as áreas que estavam tendo morte, eu exagerei no período de descanso. Falei, nós vamos manejar focado no pasto para a gente deixar de perder pasto. Não temos dinheiro para reformar pasto, não vamos perder o que nós já temos. Poxa, mas vai ter um período de descanso. Mas é vaca de cria. Ela aceita um teor de proteína mais baixo, um capim um pouco mais maduro. E eu tinha uma outra setor da fazenda que tinha muito pasto novo, Tanzânia, falou, vamos botar a recria aqui das fêmeas. E vamos rodar rápido. Pô, mas você pode forçar o pasto. Isso eu discuti internamente. A gente discute muito, volta para a empresa e discute, estou com uma ideia assim, essa é a vantagem de trabalhar em equipe, né? Tem empresa. Falei, mas as novilhas estão com peso muito baixo, não tenho grana para comprar proteína para esse gado aí. O jeito é eu aproveitar o pasto. Se é um pasto novo, vai aguentar. Se eu forçar esse ano que vem eu acalmo, eu não vou estragar o pasto, cara. E aí, cara, uma fazenda enorme, a gente rotacionou tudo, fizemos algumas coisas que fogem do script, fogem do livro, coisas que não é para fazer aquele descanso longo. Da teoria. Não é para fazer aquele descanso curto, né? Reduziu a mortalidade, continuou, mas assim, a percentual de passagem que estava perdendo reduziu de forma drástica. Acertamos a mão, as novilhas ganharam peso, não foi o supra-sumo do desempenho, mas elas foram muito acima do que era esperado em prenhez, porque elas conseguiram atingir peso, porque estavam rodando rápido, pegando um capim mais tenro, com teor de proteína maior, mais bem nutridas. E as vacas também não teve perdas de desempenho, porque o lote foi grande. Tal. Algumas áreas a gente não pôde usar, porque o acesso à água, toda a água natural, não permitia que a gente usasse como rotacionar. Num lote grande, atolar os bezerros no barro. Né? Então, não foi 100% da área. Então, assim, e deu certo. Então, a gente conseguiu segurar um pouco a morte da braquiária, conseguimos produzir bezerro, conseguimos botar as ovelhas para engordar. O pessoal ficou satisfeito. E eu aprendi uma coisa lá. Então, assim, eu ganhei muito conhecimento lá. Porque eu estava uma vez conversando com o capataz, falei, e aí? Porque ele estava morrendo de medo de fazer isso, né? Rotacionado e tal. O que você me fala dos rotacionados? Rodrigo, tô gostando, hein? Coisa legal, cara. E agora diminuiu o entreveiro. Esse muito entreveiro. O lema de manejo de lote era complicado porque as eram ruins. Eu comentei com você no começo, né? Eu falei, diminuiu o entreveiro? Ele falou, os lotes agora não ficam lado a lado. Então a vaca não fica procurando outro lote, elas ficam aqui. Então, como os lotes não se encontram, diminui o entreveiro. Então, só mais tempo para mim, eu gasto mais tempo manejando o pasto que apartando o lote. E eu nunca imaginei que aquilo pudesse acontecer. Eu aprendi isso aí. Falei, opa, essa aqui eu ganhei, vou usar para frente. Para né? outros. E eu achei que foi assim, a gente teve um desempenho muito acima do. Eu não sei se do dono, mas do que eu imaginava bem acima. Muito bom. Bom, na sequência desse bate-papo aqui com o Rodrigo, a gente vai falar sobre os produtores, o ciclo de baixa da pecuária, das novas tecnologias também na atividade. Mas antes eu quero dar um recado. Exatect é o único produto do mercado que combina os benefícios da ivermectina, doramectina e abamectina na mesma formulação em alta concentração. A exclusiva fórmula Tritect proporciona rapidez, eficácia e durabilidade de ação. Exatect é indicado para o controle de carrapatos, vermes, benes e bicheiras. Proporciona mais bem-estar e saúde para os animais e, consequentemente, aumento da produtividade do rebanho. Exatect é da Elanco. Rodrigo, a vida do produtor não é brincadeira, não. Ele tem que saber de finanças, administração, gestão de pessoas, planejamento, produção vegetal, controle de pragas e invasoras, mecanização, hidráulica, eletricidade, conservação de solos, legislação trabalhista, legislação ambiental, climatologia, empreendedorismo, comercialização. Ufa! Tem que continuar inovando e ainda sempre. Ter uma dose cavalar de otimismo. É isso aí. Esse texto que eu acabei de ler aqui, eu extraí de uma conversa com o Rodrigo pelo WhatsApp. O Rodrigo é esse mesmo produtor, tem que saber de tudo isso. E tem que ser inovador, porque ele tem que continuar inovando. Porque eu não estava comentando com você há pouco que a margem vinha apertando, ele tem que continuar buscando novas soluções.
Eu acho engraçado, né? Tá na moda. Empreendedorismo, inovação, ser disruptivo. Cara, o produtor faz isso há muito tempo. As pessoas não percebem, porque acham, ele tá sempre atrasado, usa tecnologia. Eu acabei de falar que nós estamos usando tecnologias de 20, 30 anos atrás, tem cara que não está usando ainda. Cara, mas ele está nesse processo de melhoria. Nós não estaríamos mantendo o rebanho, aumentando a área de lavoura sem desmatamento no país, se não houvesse uma intensificação na pecuária. A lavoura saiu na frente, intensificando. Hoje é difícil plantar soja ou ter cana sem ter alta produtividade. A conta não fecha. A pecuária também está caminhando para esse caminho, né? Então hoje a pecuária, na verdade, é onde está borbulhando inovação, empreendedorismo e disruptivo, técnicas disruptivas para você ser mais produtivo. Não é à toa que tem tanta empresa de tecnologia, de IA, que você está falando, buscando soluções para a pecuária, porque esse pessoal está consumindo tecnologia. Está havendo uma revolução no campo, mas na velocidade da pecuária. Ou seja, a pecuária é longo, não é assim, né? Então está aí no seu tempo. E agora, adivinha, um cara para ter que fazer tudo isso, ainda tem que. Ele tem que seguir esse script que você falou, ainda tem que ser psicólogo também, porque. Né, exatamente, entender as relações, é complicado, né? Tem que ser bom motorista, né? Pra chegar, não é fácil. A vida do produtor rural ela é complicada. E ainda ele é malhado pela sociedade de forma completamente desleal, obscurantista. Né? A sociedade não é que ela não reconhece, ela não conhece o produtor rural, ela não sabe o que ele passa, não sabe o que ele faz. E ela compra muito facilmente mensagens negativas de uma forma até infantil, né? Em relação ao que é feito no campo e em especial ao produtor rural, que ele tem que fazer tudo isso daí. Né? E outra, ele não tá no comércio que dá 18 horas, ele fecha a porta e vai para casa. A fazenda não para. Né? As pessoas estão lá, estão num ambiente de comunidade. O funcionário muitos moram na fazenda. Então, assim, aquela atenção, aquele cuidado com as pessoas é 24 horas. É o filho de alguém que passa mal, você tem que ir lá dar uma carona para levar para a cidade, acudir alguém. A coisa não para. A energia que acaba, né? Tem uma série de coisas que fazem parte do dia a dia que tem que resolver. Né? Só quem morava na década de 80 em Piracicaba sabe que cai energia, né? Perdão, na década de 90. Mas na fazenda é como tem regiões que o cara não pode contar com energia, ele não pode guardar a comida em freezer porque a coisa é complicada, ele não pode se arriscar a fazer isso, né? Não é à toa que ainda tem muito geladeira, freezer a gás espalhado por aí, a gente acha que é realidade, mas encontra, porque se você vê, é certeza, a energia daquela região não é uma energia boa, né? A rede elétrica, né? Sim. Mas e você falou no final, né? Ele é otimista, né? Uma dose cavalar de ninguém entra botando grana na terra sem saber pelo preço que vai vender, se não for otimista. Esse cara é fera. É verdade. Porque é instável e tem que acreditar antes de tudo, né, Rodrigo? Rodrigo, a pecuária vive, né, um ciclo de baixa de preços. Eu disse para você que antes do programa começar que eu não ia te perguntar se o ciclo ia virar, né? Todo mundo esperando essa resposta, quando é que vira. Mas é esperado que o produtor, neste momento, ele tenha ali, até por instinto, segurar um pouco o investimento, né? E eu te pergunto, o que o produtor ele não pode deixar de fazer no momento de ciclo de baixa de preço? Eu sei que o recurso tá pequeno, tá curto, mas o que ele não pode deixar de fazer? Investir. A maior oportunidade agora. O gado tá barato. E a gente sabe que o preço do gado vai subir. Quem não se preparou para esse momento não vai aproveitar a onda. Sabe aquele negócio, quem tá no mar esperando a onda? Quem não olha para a onda vindo, ela passa e não pega ela. E é difícil falar isso, né? Porque não é fácil. Nós acabamos de falar que não é fácil a vida de um produtor rural, mas olha de forma estratégica. Vamos olhar de forma estratégica. Nós estamos na baixa. Na baixa está barato. Na baixa eu compro. Para vender na alta. A alta está chegando. Ano que vem começa a... Nós estamos num processo de inversão de ciclo. Ano que vem não é o melhor ano de preço. Vai estar muito melhor que esse ano e provavelmente muito melhor que o ano passado. Então, se eu comprar gado agora para vender no final do ano que vem ou na virada do ano que vem para o outro ano, eu vou vender com um ágio muito grande. E aí eu vou recuperar tudo que eu perdi. Tudo que eu emagreci, a gordura que eu perdi, né? Eu não, porque eu estou um pouco acima do peso. Mas tudo que a fazenda perdeu de gordura em recursos, assim, que ela nesses últimos anos, ela pode recuperar rapidamente. Então, você fala, Rodrigo, mas é fácil falar, né? Vai tomar empréstimo no banco a 13% ao ano, a 14%, não é fácil. Então, o momento está difícil. O momento está difícil porque o preço está baixo. Nós estamos vendo um ano que choveu pouco. Tem muita gente que não vai ter pasto legal nessa seca.
tomar capital hoje não é tão simples, tá caro. Hoje me ligou um cara, falou assim, Rodrigo, eu tenho essa opção aqui. Eu falei, cara, não vai compensar não, o risco é alto. A conta vai fechar, mas a probabilidade de você pegar uma margem tão baixa, abaixo do que você está imaginando, é muito maior do que você está imaginando. Então, se você precisa ter essa margem para você tomar esse financiamento, melhor não fazer. A não ser que você admita a possibilidade de você ter uma margem bem pequena, que é o que eu estou te falando. Se você acha que isso ainda vai te atender, vamos fazer. Né? Ele é um cara que está com pasto, vamos dizer assim. Ele é um dos poucos que estão com essa possibilidade. Né? Felizmente, alguns clientes que estão com bastante pasto. Assim, o pessoal maneja muito bem o pasto. E aí, essa é a hora de comprar, cara. Tem 1000 histórias. Todo mundo sabe que o ciclo vai vir, vai embora, vem. Todo mundo sabe que quando chega a seca, maio, né? Todo mundo sabe. Vai ter desova das vacas vazias. Todo mundo sabe que isso vai acontecer. E é de novo. Quem olha muito para a ponta do pé e não olha para o horizonte, passou o cavalo arreado, não pegou. É uma oportunidade, né? E você disse mesmo, porque o ciclo ele sempre acontece, né? Você deu o exemplo da seca, né? A gente entrevistou a Janaína Martucelo, né? De pastagem, e ela costuma brincar, ela fala assim, olha, eu vou te contar um segredo, todo ano tem seca. Então, é justamente isso, né? É esperar que sempre vai ter esse ciclo. Talvez o que nós falamos mais cedo, do otimismo, que é uma característica nata de um produtor rural, o cara que não toma conta do otimismo dele, ele peca pelo excesso, né? O excesso de otimismo também faz o cara tropicar, né? E, Rodrigo, me fala uma coisa assim, e depois, a hora que a gente está num ciclo depois de alta de preços, o que ele também não pode deixar de fazer, né? Por exemplo, a gente, de repente, deixou ali uma coisa da seca, então a hora que a maré muda, ele precisa socorrer o que ele deixou, o que você diria? Investir. Agora eu tô com uma folga. Agora eu posso comprar aquilo que eu não podia comprar antes. Porque o preço está baixo. Quando eu falei investir na parte da barra, tô falando em gado. Em gado. Né? Não tô claro, falando, não tô falando sair, não tô falando pra você aumentar, né? sair construindo um barracão na fazenda, não é? Ou para mudar o trator, não é isso que eu tô falando. Quando eu falei antes de investir, né? Mas nesse momento, quando eu tô na alta, agora eu posso fazer aquela troca. Agora eu posso comprar um negócio sem ficar pendurado no empréstimo maior ou no juro alto. Entendeu? De novo, tem que olhar no horizonte também. Eu tenho que olha, agora, ou então assim, melhor, não é quando o homem está na alta, é quando eu estou antes da alta, vai chegar a alta. Como é que eu vou fazer para aproveitar a alta? O que eu vou usar de sobra? O que eu vou planejar? Era a terceira coisa que você falou, não foi mais cedo? Você falou da manejo de pastagem com o planejamento. O cara não planeja, ele não vai conseguir pegar. O cara que não olha para a onda chegando não pega a onda. Não pega a onda. Né? O olho dos pássaros ele perdeu. O trem foi embora, ele estava cochilando no banco, entendeu? Tem essa, o carro passou riado, ele não viu. Ele tem que se planejar. Ele já sabe que vai vir alta. Como você falou, vai vir a seca, vai vir a alta, vai vir a baixa. Se planeja. Espera, segura os seus investimentos para você investir na hora que está com mais folga. Na hora que o preço do gado. Segura esse investimento para você comprar gado na baixa, por exemplo. Né? Teve um excesso de otimismo nesses últimos anos. O cara comprou muito caro. Quando despencou, ele comprou caro, arroba e vendeu muito barato. Vendeu barato. Né? Esse aí, ou ele não tinha planejamento, ou ele pecou pelo excesso de otimismo. Rodrigo, me fala uma coisa, além do seu trabalho de consultor, você também é envolvido em outras frentes, né? Você participa, por exemplo, do movimento de olho no material escolar. A Letícia Jacinto, inclusive, esteve aqui conosco, né, dando uma entrevista para falar sobre esse trabalho que é um trabalho super importante de educação nas escolas, junto aos autores, com uma base científica. Eu queria saber um pouco de você, por que você resolveu aderir a esse projeto, como é que está a sua participação nele hoje? Nós somos uma associação, já estamos completando 2 anos de associação. Então temos CNPJ, temos orçamento, temos assembleia, temos conselho. Né? A associação ela amadureceu e ela está se profissionalizando, inclusive porque a demanda é absurda e ela está sendo muito assertiva. Felizmente está fazendo muita coisa. Então a gente está abraçando o mundo aí, então a gente está se preparando para fazer bem feito mais coisas. Né? Mas eu comecei porque, eu falei para você mais cedo da APPS, Associação dos Profissionais de Pecuária Sustentável. Veio acho que foi 2006, se não me engano, veio um documento do Greenpeace falando horrores, assim, extremamente exagerado e focado na meia história, né? Meia verdade da história. E a gente falou, cara, não é isso, a pecuária não é isso, produzir carne não é isso, não estamos destruindo o planeta. Né? Tá aí as contas hoje mostrando que isso é tudo mentira, né? Era mentira, né? E a gente montou a associação para defender a pecuária.
para levar a informação. A gente falava assim, ó, a gente quer elevar o nível da discussão. A imprensa está buscando pessoas que não são especialistas em pecuária para falar de pecuária. Não são especialistas em produção para falar de produção. Não são especialistas em produção sustentável para falar de produção sustentável. Então nós temos que ocupar, nós técnicos temos que ocupar esse espaço para elevar essa discussão, para a sociedade discutir de forma com embasamento científico, e não com bobageira, com superstições, né? Então essa verve aí de fazer isso vem desde a PPS, né? E eu fui primeiro presidente da PPS, depois eu voltei a trabalhar na diretoria e tal, e eu estava afastado. Aí chegou a pandemia. Na pandemia eu fui fazer algumas aulas com meus filhos, eu olhei aquilo e falei, cara, mas que aula horrível, que coisa fraca, né? Não tá legal isso. Aí de repente começou a chover. Um monte de informação. Olha o material do meu filho. Olha não sei o que. Eu falei, cara, isso é um absurdo. Aí eu pegava e escrevi, não, isso aqui ó, tá errado por causa disso. A pecuária não é assim. Eu não esqueço do material que eu vi uma vez assim, por onde o boi passa, causa desertificação. Eu falei, cara, como é que pode uma coisa... Alguém acredita nisso, né? Isso tem material didático das crianças. Alguém está convencendo as crianças que aquilo é uma verdade. Totalmente distorcido. E aí, para uma felicidade muito grande, uma amiga minha, Carolina Barreto, me ligou e falou, Rodrigo, tem um movimento chamado De Olho no Material Escolar. É assim, 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 assim. Você precisa conhecer esse pessoal, você vai gostar de ajudar. Falei, tá bom, deixa eu ver o que é isso aí, porque eu tava sentindo na pele também em casa com o material do meu filho. E foi o que aconteceu, né? Um movimento orgânico, um monte de gente do agro acompanhando os filhos fazendo aula e vendo aquelas barbaridades, coisas assim, erro científico no material, não era um posicionamento enviesado, era erro científico mesmo. E aquilo incomodou demais a gente, como tinha incomodado aquela história lá atrás da pecuária, né, sustentável. Eu falei, cara, eu preciso entrar nesse negócio, a gente tem que mudar isso aí, né? Um trabalho de formiguinha, né? Mas não sei se ela falou isso aqui, mas o pessoal do De Olho fala, é formiguinha, mas nós somos um formigueiro muito grande, então a gente vai fazer, né? A gente tem coragem de fazer. E está dando muito certo. E eu faço parte de uma equipe de outros técnicos, de outros profissionais, em que a gente leva o embasamento científico para o debate. Então, vai conversar com uma editora, vai mostrar para ela por que está errado. Então, senta um cientista, senta um técnico, senta um agrônomo, veterinário. Eu estou nessa turma aí que vai, olha, por que está errado o que você está falando? Aqui, ó, o dado correto da FAO é esse. O dado do Ministério do Meio Ambiente diz isso, não está falando isso aqui. Isso aqui é opinativo, isso aqui não é a realidade. Aliás, isso aqui é um dado da década de 80. Você está contando uma história que não existe mais. Conta isso como história, passado, não como presente. Aí tá certo, mas como presente está errado. Quer dizer, dá um suporte científico para esses autores que, no final das contas, são os responsáveis por estes materiais que vão chegar nas salas de aula, né? Cara, Rodrigo? E aí a gente está envolvido, você falou dos autores, a gente se envolve com os autores, a gente tem um trabalho de levar esses autores para o campo, mostrar, olha. E uma vez a Letícia me passou essa informação, ela falou assim, cara, ele virou e falou assim, eu escrevo sobre isso e eu não sei nada sobre isso, eu escrevo tá tudo errado, isso é assim que faz, eu falo que é de outro jeito. Então, é desconhecimento, não é maldade, não é falta de caráter, não é uma busca por queimar o agro, só tem muito desconhecimento. Então, assim, quando é desconhecimento, você leva o conhecimento. Se o cara quer falar errado, aí não que você mostre para ele para convencê-lo a falar diferente, ele quer falar errado, deixa ele falar. Mas quando tem alguém que precisa do conhecimento, vamos levar o conhecimento a ele. E é um dos trabalhos mais bonitos que a gente tem, chama Agroteca. Né? A Agroteca é assim, é uma plataforma online onde você tem acesso a conteúdos sobre o agro. Vários. Você pode encontrar coisas sobre mel, seringueira, bioenergia, sobre pecuária de corte, sobre cacau. Você encontra um monte de informação lá. Vídeo, cartilha, almanaque, gibi, até games tem lá. Tem tudo ligado ao agro, numa linguagem mais simples, mais fácil mais para a criança, para o professor, para eles poderem ter acesso ao que é, e o mais importante, todo o material que está lá, nós temos mais de 320 conteúdos, agora nós estamos batendo 325, se não me engano, mas vai estourar bem isso para frente, porque eu estava na Exalc hoje cedo, correndo com o pessoal. A Exalc ela é responsável pela curadoria da biblioteca. Então a De Olho assinou um contrato com a Universidade de São Paulo. A Universidade de São Paulo destacou a Exalc para ser a curadora. Então a gente coleta um monte de material que tem qualidade, nós consideramos que tem qualidade. Ele passa pelo crivo da Exalc para dizer isso aqui cientificamente está correto, pode publicar na plataforma. Inclusive não somos nem nós publicando, somos a equipe lá que publica. Assim, só publica se eles já derem ok. Então tudo que está nessa biblioteca tem o crivo da ciência, da melhor escola de agronomia do Brasil. Né? Tá lá cacifando aquela informação. E acesso gratuito e, cara, a gente tem ouvido cada depoimento legal. Tem pessoas que falam assim, cara,
que bom que tem isso, porque eu sabia que o material estava fazendo uma coisa errada. Porque tem professores do interior que estão ligados ao agro, muito ligados. Falam, cara, o que vem na apostila não é a realidade que eu estou vendo aqui do lado da minha casa. Mas o que eu faço? Aí eu entro num site de uma instituição de pesquisa X e eu não entendo aquilo. Onde está errada a instituição? Né? Ela não escreveu para a professora da terceira série lá do interior do estado, né? Então a Agroteca escreveu. A Agroteca está lá. Você quer um conteúdo, você quer contrapor um conteúdo errado, você quer mostrar para a professora do seu filho ou para a diretora da escola, olha, isso aqui não está legal. Você vai na Agroteca, você vai encontrar um monte de conteúdo que vai te embasar, vai te ajudar a contrapor isso. E a associação faz isso. Os associados da De Olho Material Escolar, eles têm um acesso à nossa equipe técnica e falam assim, olha, chegou esse material aqui, ele me fez essa prova. Outro dia eu fiz um parecer de 20 páginas para um cara que é produtor rural, ele é agrônomo também, lá de Corumbá. Ele mandou uma prova do filho dele. Eu falei, cara, que loucura isso aqui, não faz o menor sentido. Ele falou, pois é, meu filho fez essa prova. Né? E aí, olha o que ele respondeu. Porque se ele respondesse certo, ele ia tomar errado. Né? Então ele teve que escrever errado. Meu filho sabe que está escrevendo errado. Como é que eu faço? Não, peraí, eu vou mandar um parecer para você. Aí eu fiz um parecer, fundamentação científica, dei o link para o cara acessar de onde vem essa fonte, mais de uma para determinados assuntos. Falei, olha, está errado. Aí levou isso para a escola e normalmente acontece isso. Um pai, ou mãe, ou tio, avó que é associado, tem acesso a essa equipe, manda um material que está errado, a gente monta um parecer, o parecer é entregue por ele para a escola e ele pede para a escola ouvir o que a gente tem a dizer. E quando isso acontece é maravilhoso, cara. Porque a gente fala, olha, é assim, assim, assim. Não Você é, cria uma ponte, não vamos Rodrigo? lá, não estamos meter a boca neles. A gente fala, vamos criar. O que a gente pode ver para ajudar vocês? Você não quer. Eu vou te mostrar um conteúdo que mostra o dado atualizado para você mostrar em sala de aula. Poxa, mas isso aqui vem da editora. Vamos conversar com a sua editora? E aí a gente chega na editora. E aí a gente vai na editora e fala assim: olha, a gente leva cientista, gente alto nível, assim, olha, o material está errado por causa disso. E outra, isso aqui não é a melhor forma de abordagem. Você está contando o lado ruim. E o lado bom disso daqui? Conte o lado ruim, porque não podemos esconder isso debaixo do tapete, né? O nosso passado não é para ser escondido, das coisas erradas, nem as que a gente acertou. Vamos falar. Aliás, é com os erros do passado que a gente constrói a solução do futuro, exatamente, né? Então, vamos mostrar. Deixa o aluno entender como é que ele. Inclusive, se ele enxergar que ele pode fazer do agro algo melhor para o futuro, ele vai querer trabalhar no agro. Ele vai querer ser um engenheiro, vai querer ser um cientista que vai gerar uma solução que vai melhorar a forma de produzir alimentos no Brasil. Se nós mostrarmos que produzir alimento é uma coisa horrível, ninguém vai olhar para esse setor. Essa juventude não vai olhar. Cadê os caras que vão gerar ciência para resolver os problemas do futuro se eles não querem olhar para esse setor que alimenta, que faz a gente ficar de pé, né? Saco em pé, saco vazio não para em pé. Não para em pé. Pois é. Então a gente faz uma série de atividades na Agroteca, na De Olho, e uma delas é a Agroteca, que tem uma curadoria da Exalc, que é uma coisa assim, um material de. Cara, é altíssima qualidade. Então, se você que está ouvindo a gente aí e quiser, uma vez, olha, eu li aqui, não sei se está certo. Na Agroteca, com certeza você vai achar alguma coisa. Se não achar, lá tem um lugar que fala, olha, eu procurei e não achei, mas você falou que tinha. Como é que eu faço para responder isso aqui? A gente vai ajudar você. Pode procurar a gente. Legal. Rodrigo, eu queria que você deixasse um recado para o produtor agora, nesse encerramento do nosso programa, além, é claro, de uma dose cavalar de otimismo. O que você tem para dizer para o produtor? Não desista, você está no caminho certo. Vai em frente. Vai em frente. Pode confiar no seu instinto. Vai dar certo. Com certeza vai dar certo. Porque o produtor tem coragem, o produtor tem vontade, e ele tem um otimismo, ele tem uma necessidade de produzir. Aquela pessoa que se sente bem produzindo, ela vai alcançar, ela vai gerar, ela vai fazer entrega, ela vai colaborar com a sociedade. Não tem coisa que você possa colaborar mais com a tua família, com a sociedade, que você produzir. Aquelas pessoas que não produzem nada, então estão ali só olhando para o lado e falando mal, não produz nada, não entrega nada. O produtor, o nome diz, ele produz. Cara, é você, confia. Vai dar certo. Rodrigo, muitíssimo obrigado pela sua participação, você ter conseguido um espaço na tua agenda para nos visitar aqui no estúdio. A gente que já fez tanta reportagem, tanta matéria junto, já se falou tanto por telefone, já se encontrou em tantos eventos. Muito obrigado por você ter nos prestigiado aqui. Renato, eu que agradeço. Muito obrigado por deixar a fala de olho do material escolar aqui na entrevista. A educação é a coisa mais importante que nós temos no Brasil hoje. Hoje é muito importante tratar a educação com respeito e cuidar dela para a gente ter futuro. E eu agradeço demais vocês terem dado a oportunidade de poder falar um pouco da De Olho do material escolar aqui. A gente que agradece, Rodrigo. Obrigado.
Bom, estamos chegando ao final desse episódio que teve patrocínio de Exatect, indicado para o controle de carrapatos, vermes, bernes e bicheiras. Proporcionar mais bem-estar e saúde para os animais e, consequentemente, aumento da produtividade do rebanho. Exatect é da Elanco. Antes de encerrar, eu lembro que você pode acessar esse conteúdo a hora que você quiser nas plataformas Spotify e DBO Play. E se você gostou do programa, não deixe de curtir, compartilhar, comentar e se inscrever em nossos canais. Obrigado e até a próxima!